Hoje você vai descobrir o que realmente acontece por dentro de quem abandona alguém. E por que essa suposta liberdade, na maioria das vezes, é apenas uma máscara cuidadosamente construída sobre um peso que nunca foi contado a ninguém. Há uma crença comum e reconfortante de que quem parte carrega menos dor do que quem fica, que abandonar é sempre mais fácil do que ser abandonado, que quem toma a decisão de ir embora já processou tudo antes de agir, e por isso segue adiante sem peso, sem culpa, sem qualquer resquício daquilo que deixou para trás. Carl Jung discordaria profundamente dessa ideia simplista. Para ele, a psique humana não funciona através de decisões limpas e completamente resolvidas. Ela carrega, silenciosamente, tudo aquilo que não foi verdadeiramente processado, mesmo quando a pessoa consciente insiste, para si mesma e para os outros, que já superou completamente aquela história. Jung explicava que existe uma diferença enorme entre tomar uma decisão e verdadeiramente elaborar suas consequências emocionais. Muitas pessoas que partem de um relacionamento o fazem movidas por impulsos legítimos, medo, imaturidade emocional ou até mesmo necessidade real de se proteger. Mas a decisão de sair fisicamente de uma situação não significa automaticamente que a psique conseguiu integrar e resolver todo o significado emocional envolvido naquela escolha. É por isso que tantas pessoas que abandonam relacionamentos carregam silenciosamente um peso que jamais verbalizam, nem para si mesmas, muito menos para quem ficou para trás. Esse fenômeno está diretamente relacionado ao que Jung chamava de sombra, aquela parte da psique onde guardamos tudo o que rejeitamos conscientemente de nós mesmos. Quando alguém abandona uma relação e, ao mesmo tempo, se recusa a reconhecer o impacto real dessa decisão sobre a outra pessoa, essa culpa não verbalizada não desaparece simplesmente porque foi ignorada. Ela migra para a sombra, onde continua ativa, exercendo influência silenciosa sobre comportamentos futuros, sobre padrões de relacionamento subsequentes e, principalmente, sobre momentos de silêncio, quando a mente consciente perde parte do controle que exerce durante o dia. É justamente nesses momentos de silêncio que o peso escondido costuma se manifestar com mais força. Jung observava que a mente humana tem extrema dificuldade em lidar com culpas não resolvidas, e que essas culpas tendem a emergir justamente nos instantes em que menos esperamos, durante a madrugada, em momentos de insônia, em pausas inesperadas do dia a dia. É por isso que, mesmo anos depois de terminar um relacionamento, muitas pessoas relatam episódios recorrentes de pensamentos intrusivos sobre a pessoa que deixaram para trás, questionamentos sobre como ela está, arrependimentos súbitos que parecem surgir do nada, mesmo quando conscientemente acreditavam ter deixado tudo aquilo completamente resolvido. Jung também explicava esse fenômeno através do conceito de compensação psíquica. Segundo esse princípio, quando reprimimos conscientemente um sentimento, especialmente algo tão pesado quanto culpa ou arrependimento, o inconsciente busca formas indiretas de expressar aquilo que não pode mais ser mantido completamente escondido. Uma pessoa que abandonou alguém e nunca verdadeiramente processou o impacto dessa decisão pode começar a apresentar comportamentos aparentemente desconectados, irritabilidade inexplicável, dificuldade em se comprometer verdadeiramente em relacionamentos futuros, ou uma inquietação constante que ela mesma tem dificuldade em nomear ou justificar racionalmente. Existe também uma camada importante relacionada à autoimagem que a pessoa constrói sobre si mesma depois de abandonar alguém. Jung explicava que a psique tem uma necessidade poderosa de manter uma narrativa coerente sobre a própria identidade e que reconhecer plenamente o sofrimento causado a outra pessoa frequentemente entra em conflito direto com a imagem que essa pessoa deseja manter de si mesma, como alguém bom, justo ou correto. Esse conflito interno gera um mecanismo de defesa comum: a racionalização excessiva, onde a pessoa constrói repetidamente justificativas elaboradas para sua decisão, não necessariamente porque essas justificativas sejam falsas, mas porque a repetição constante delas
serve como tentativa de silenciar uma culpa que, no fundo, ainda pulsa ativamente. Um dos sinais mais reveladores desse peso oculto é a forma como certas memórias específicas continuam retornando, mesmo depois de muito tempo. Jung explicava que a psique tende a arquivar com mais intensidade justamente aqueles momentos carregados de significado emocional não resolvido. Pequenos detalhes, uma frase dita no momento da separação, uma expressão facial específica, um gesto de despedida, tudo isso pode ficar gravado com uma nitidez impressionante na memória de quem partiu, mesmo que essa pessoa insista, conscientemente, que já não pensa mais naquilo. Essas memórias vívidas raramente são coincidência. Elas são sinais claros de que aquele momento carrega um peso emocional que ainda não foi verdadeiramente digerido. Jung também abordava a relação entre culpa não resolvida e os sonhos. É extremamente comum que pessoas que abandonaram relacionamentos significativos, mesmo anos depois, continuem sonhando recorrentemente com a pessoa que deixaram para trás, muitas vezes em cenários que envolvem tentativas de reconciliação, pedidos de desculpa nunca verbalizados na vida real ou situações que remetem diretamente ao momento da separação. Jung via esses sonhos como tentativas diretas do inconsciente de processar aquilo que a consciência se recusa a encarar plenamente durante o dia, mensagens persistentes de uma parte da psique que ainda busca resolução para algo que ficou genuinamente inacabado. Vale destacar também como esse peso escondido costuma afetar a capacidade dessa pessoa de se entregar completamente a relacionamentos futuros. Jung explicava que sentimentos não resolvidos criam uma espécie de bloqueio energético dentro da estrutura psíquica, consumindo recursos emocionais que poderiam estar disponíveis para novas conexões genuínas. É por isso que muitas pessoas que abandonaram alguém sem verdadeiramente processar essa decisão relatam dificuldade inexplicável em se comprometer plenamente em relações seguintes, uma sensação constante de estar com um pé fora, mesmo em situações onde conscientemente desejam se entregar completamente àquela nova conexão. Existe também uma dimensão relacionada ao orgulho e à dificuldade em admitir arrependimento, mesmo internamente. Jung reconhecia que grande parte do comportamento humano é guiado pelo medo de parecer fraco ou de admitir erro, especialmente diante de decisões que já foram tomadas e comunicadas publicamente como definitivas. Uma pessoa que abandonou alguém pode sentir silenciosamente um arrependimento genuíno, mas encontrar extrema dificuldade em admitir isso, seja para si mesma, seja para qualquer pessoa ao seu redor, porque essa admissão representaria não apenas vulnerabilidade emocional, mas também um questionamento direto sobre a validade de uma decisão que já foi assumida como correta e definitiva perante o mundo. Esse silêncio forçado sobre o próprio arrependimento não elimina o sentimento, apenas o mantém confinado, gerando um desconforto interno crescente que muitas vezes se manifesta através de comportamentos indiretos, mensagens enviadas e imediatamente apagadas, perfis de redes sociais visitados repetidamente em busca de informações sobre como a pessoa está seguindo em frente ou reações emocionais desproporcionais diante de qualquer menção casual feita por terceiros sobre a pessoa que foi deixada para trás. Jung também explorava como esse tipo de peso não resolvido pode se manifestar através de um padrão específico de comportamento em relação ao tempo. É comum que pessoas carregando esse tipo de culpa silenciosa desenvolvam uma relação estranha com datas específicas, aniversários da separação, datas comemorativas que antes eram compartilhadas, mesmo quando conscientemente tentam ignorar completamente essas marcações temporais. O corpo e a mente parecem lembrar, de forma quase automática, mesmo quando a consciência insiste em seguir adiante como se nada daquilo tivesse importância residual. É importante compreender que reconhecer esse peso oculto em quem partiu não significa que essa pessoa merece perdão automático, nem que aquele relacionamento deveria necessariamente ser retomado. Jung sempre valorizava profundamente a autonomia e a capacidade de cada pessoa seguir seu próprio caminho de crescimento,
mesmo que isso envolva decisões dolorosas para outras pessoas envolvidas. O que esse entendimento oferece não é justificativa automática para o abandono, mas sim uma compreensão mais profunda e mais humana sobre a complexidade psíquica por trás de decisões que, à primeira vista, podem parecer frias, calculadas ou completamente desprovidas de remorso genuíno. Compreender esse mecanismo também pode oferecer um tipo específico de paz para quem foi deixado para trás. Reconhecer que a suposta indiferença ou frieza demonstrada por quem partiu frequentemente esconde um peso silencioso, não verbalizado, mas genuinamente presente, pode ajudar a desconstruir narrativas dolorosas do tipo "eu nunca importei o suficiente" ou "aquilo não significou nada para a outra pessoa". Na maioria dos casos, segundo a perspectiva junguiana, significou sim, mesmo que essa pessoa jamais tenha encontrado coragem, palavras ou espaço emocional para admitir isso abertamente. Por fim, Jung nos convida a refletir sobre algo ainda mais profundo: a ideia de que nenhuma conexão humana verdadeiramente significativa desaparece completamente sem deixar rastro em ambas as psiques envolvidas, independentemente de quem tomou a decisão de partir. Vale explorar também como esse peso não resolvido se relaciona com o que Jung chamava de complexo de culpa, um núcleo emocional carregado que, uma vez formado, continua ativo no inconsciente, influenciando reações e comportamentos futuros de formas muitas vezes irreconhecíveis à primeira vista. Diferente de uma culpa consciente e claramente nomeada, esse complexo opera nos bastidores da mente, sendo ativado por gatilhos aparentemente desconexos. Uma música específica tocando no rádio, um cheiro que remete a momentos compartilhados, uma cidade visitada que carrega memórias específicas. Cada um desses gatilhos pode reativar, com intensidade surpreendente, todo o peso emocional que a pessoa acreditava ter deixado completamente para trás, revelando o quanto essa culpa ainda permanece viva, mesmo décadas depois da separação original. Outro aspecto importante envolve a forma como esse peso silencioso afeta a saúde emocional de quem o carrega, mesmo quando essa pessoa aparenta, externamente, estar completamente bem. Jung explicava que emoções reprimidas consomem uma quantidade significativa de energia psíquica, mantida sob controle constante para que não emerjam de forma descontrolada. Isso frequentemente se manifesta através de sintomas físicos e emocionais aparentemente sem causa aparente. Cansaço crônico, dificuldade de concentração, irritabilidade recorrente ou uma sensação persistente de inquietação que a pessoa é incapaz de associar diretamente àquela decisão antiga de ter abandonado alguém importante em sua vida. Existe também uma relação interessante entre esse tipo de culpa não resolvida e a forma como a pessoa se relaciona com o próprio conceito de merecimento. Jung observava que, quando alguém carrega um peso significativo não processado, é comum desenvolver silenciosamente uma crença de que não merece felicidade plena até que essa culpa seja, de alguma forma, resolvida ou expiada. Isso pode se manifestar através de padrões sutis de autossabotagem em outras áreas da vida, como se uma parte da psique estivesse constantemente impondo pequenas punições internas, tentando equilibrar aquilo que ainda é sentido, mesmo inconscientemente, como uma dívida emocional não quitada. Jung também destacava como esse fenômeno se manifesta de forma particularmente intensa quando existem filhos ou vínculos familiares envolvidos na separação original. Nesses casos, o peso emocional tende a ser significativamente amplificado, já que a decisão de partir não afeta apenas a relação romântica em si, mas também outras estruturas familiares importantes. A culpa relacionada a esse tipo de abandono costuma ser especialmente persistente, manifestando-se através de tentativas indiretas de compensação, superenvolvimento em outras áreas da vida ou dificuldade crônica em estabelecer limites saudáveis por medo de repetir, de alguma forma, aquele padrão original de afastamento. É importante compreender ainda que esse peso não resolvido pode, com o tempo, ser parcialmente transformado através de um processo consciente de reconhecimento e responsabilização genuína, ainda que tardia,
Jung valorizava profundamente a possibilidade de reparação simbólica, mesmo quando a reconciliação direta com a pessoa afetada não é mais possível ou desejável. Isso pode envolver, por exemplo, um processo interno de escrita reflexiva, terapia focada especificamente naquela experiência, ou simplesmente um compromisso consciente de agir de forma diferente em relacionamentos futuros, honrando, de certa forma, o aprendizado doloroso extraído daquela experiência específica de abandono. Vale destacar também que o reconhecimento desse peso oculto pode gerar, eventualmente, um tipo diferente de coragem. A coragem de buscar, ainda que tardiamente, algum tipo de comunicação genuína com a pessoa que foi deixada para trás, não necessariamente com o objetivo de retomar o relacionamento, mas simplesmente para oferecer um reconhecimento honesto do impacto causado. Jung via esse tipo de gesto, quando genuíno e não motivado por manipulação ou interesse oculto, como um passo poderoso em direção à integração psíquica, permitindo que aquela culpa antes represada finalmente encontre um caminho legítimo de expressão e, eventualmente, de resolução parcial. Por fim, é essencial reconhecer que esse processo de carregar um peso não resolvido raramente permanece estático ao longo do tempo. Jung comparava esse tipo de processo psíquico a uma espiral, onde os mesmos temas emocionais são revisitados repetidamente, mas, idealmente, com níveis crescentes de consciência a cada nova volta. Isso significa que, mesmo que uma pessoa não tenha processado completamente sua culpa, no momento imediato da separação, existe sempre a possibilidade real de, com o tempo, reflexão e disposição genuína para o autoconhecimento, transformar gradualmente esse peso silencioso em compreensão mais madura, tanto sobre si mesma quanto sobre o impacto real que suas escolhas tiveram na vida de outra pessoa, que um dia também depositou nela uma confiança genuína e profunda. O peso que quem abandonou carrega silenciosamente todas as noites não é sinal de fraqueza ou de arrependimento incompleto, mas prova viva de que aquela conexão, por mais que tenha terminado, foi real o suficiente para deixar marcas duradouras na estrutura mais profunda de sua própria psique. Marcas que, cedo ou tarde, exigirão de alguma forma reconhecimento genuíno e consciente.